Hoje na TV Senhor da Hora temos connosco para o ciclo de conversa sobre Matosinhos, que é iniciado hoje e se prolongará até o fim do ano, Dr. Joaquim Jorge, fundador do Clube dos Pensadores e um homem ligado a Matosinhos, que tem raízes em Matosinhos. Escolhemos como tema melhorar Matosinhos, uma frase que encontramos no blog. Na Rua Godinho Faria, antigamente não se nascia no hospital, havia o hábito de nascer em casa. Eu tenho mais de 50 anos, tenho 60 anos. Estudei numa escola primária na Aula da Conceição. Estou ligado aqui ao Salvador. Aqui atrás de mim joguei futebol, outros torneios. Vocês tinham um ringue para fazer dinheiro, que ajudava a sobreviver. Também aqui no Centro Cultural, passei agora ali, foi nostálgico. Que eu adoro jogar futebol de salão ao ar livre e aqui acontecia isso. Bem, é uma coisa notável. Hoje foi um dia de futebol, não podemos, acabou há poucos minutos o jogo de Portugal. O que é que achou desse jogo? Já agora que também Matosinhos é Portugal, também tem a ver. Claro, aliás eu gosto de Matosinhos. As pessoas, sabe que as pessoas, Matosinhos tem que se abrir. Matosinhos foi a 8ª cidade de Portugal e agora é a 9ª. E essa coisa que falou de melhorar Matosinhos é porque as pessoas, ao fim de 40 e tal anos, ainda não aceitaram críticas. E há quem faça a crítica bem feita é para melhorar, não é para destruir. Por isso eu apliquei a palavra melhorar. E por isso é que muita gente me envia coisas a chamar a atenção disto e daquilo. E isso do melhorar Matosinhos não sou eu que faço. Eu recebo essa informação fidedigna das pessoas. Santos é efetivamente um bom treinador, tem um conjunto de jogadores muito bom, tem feito um trabalho já vem de há uns anos, tem uma estrutura também com pessoas como Humberto Coelho, João Pinto, pessoas experientes. E não se esqueça que o Fernando Santos foi um grande treinador na Grécia e as pessoas, ele é muito bom a gerir mentes. Sobretudo. E nota-se que apoia muito o Ronaldo. E isso ajuda muito, ao contrário do Real Madrid. O futebol também é assemelhável a um negócio e a uma indústria. Sim, mas eu noto que os jogadores da Seleção Nacional jogam por orgulho. Eu acho que até pagavam para jogar. Isso é bom, eu sinto isso. Sim, isso é importante. Estou com prazer, estou com prazer. Temos que também pensar que eles fazem gerar milhões à Federação e outros que também têm direito a ser. Mas eu também acho que esta equipa não é de nenhum político, não é de nenhum presidente, não é de nenhum primeiro-ministro. Eu não aceito isso. Esta equipa é de todos os portugueses. Ninguém se deve aproveitar disso. É a minha opinião. Pronto, mas falando sobre Matosinhos e melhorar Matosinhos, eu vi no seu blog e teve alguma preocupação e eu começava por aí porque foi estar mais fresco. Falava-me sobre os problemas na Rua Brito Capelo, de se poder fazer mais sobre aquela rua. Foi uma pessoa que me enviou isso, o Rogério Pires, e que tem amigos em Matosinhos e pronto, achou que deveria. Eu acho que aquilo é uma chamada de atenção importante. Os passeios têm que estar arranjados, não é? E obras que uma pessoa sair de casa e dar com um buraco, quer dizer, as pessoas também têm direitos, não é? Mas falar, quer dizer, só uma situação pontual, um buraco ou isso, não é aquilo que a Rua Brito Capelo precisa. O que é que acha para se poder melhorar a rua, para aquela rua poder, com certeza que é suficiente, que é o negócio florescia, que é onde passa o metro, não é? Sim. Isso está arruinado, não é? O metro, no fundo, é muito bom, mas também é muito mau. Evita, afasta. Tem alguma ideia que se poderia fazer para melhorar? Eu depois vou-lhe dizer, no meu projeto vou falar nisso, sobre o comércio. Sou muito a favor do comércio tradicional. Muito bem. Misturado com outro tipo de comércio. Ali podia-se pensar também numa ou duas lojas Anco, claro que dava jeito, mas não será fácil encontrar pessoas para empresário, outro tipo de loja que pudesse atrair gente. Mas isso destrói um pouco o comércio colatano. Mas também ia atrair mais gente. Estou num projeto de uma plataforma digital e não posso estar aqui a falar muito. Sim, também. Por exemplo, Matosinhos, o maior problema que tem é o trânsito. Eu venho pelo Norte Shopping, é uma agonia. Detesto passar em Matosinhos. E passar em Matosinhos tem que ser um prazer.
Nós temos... É como nós irmos às compras e não esperar muito. Se o senhor espera, até já pode mudar de ideias e já nem compra. O Norte Shopping, aquilo é um nó górdio que tem que ser solucionado. Tudo à volta, o continente, o Norte Shopping e não só, bloqueia quem quer entrar em Matosinhos e quem quer passar por Matosinhos. Eu nunca tenho muito prazer. Olha, eu vou imenso ao Lucolac, que adoro ir à Praia do Aterro, porque acho que aquilo tem um estacionamento extraordinário. Apesar que a minha mulher diz que aquilo é muito poluente e tem a Sacor, nós agora tem a Petrogal, não é? Mas tem um sítio de estacionamento único, que é o senhor para o carro e não fica com pó. É espetacular. Portanto, eu gosto. E às vezes vou até lá porque parece que estou a ver o mar e estou num barco. É um prazer que me dá. Mas há outras coisas lamentáveis. Por exemplo, a ideia que eu tenho ultimamente, vou falar de coisas boas, mas o que eu vejo no jornal é caminhonetes a arder. Isso é grave. É residente. Pois, quer dizer, sim, depois as obras do Porto de Leixões, fala-se de que vai acabar a ondulação. O dever de um Presidente de Câmara é chamar a atenção do Governo Central dessa situação. Porquê é que não acontece isso? Como o Presidente de Câmara é PS e o Governo é PS, parece que evita suscetibilidades e nunca há um poder tão reivindicativo. E isso é mau. Isso é mau, porque se as pessoas foram eleitas por Matosinhos, têm que defender os interesses de Matosinhos. Mas também temos a oposição, que também tem... Não, a oposição não existe. Não, a oposição não existe aqui. Não. Temos o António Parada, temos o Narciso Miranda e temos... Sim, mas isso o senhor tem que falar com eles. Eu não vejo nada que se chamem a atenção. A única coisa que vi de uma notícia foi do Matosinhos de Pôr, relativamente ao seu funcionamento. De resto, não vejo. E, portanto, isso é grave. Por exemplo, a praia de Matosinhos, se há lá surf e foi incrementado e depois deixa de haver ondulação, quer dizer, tem que se criar um equilíbrio, uma economia que tem que ter uma certa harmonia com o ambiente e com determinadas atividades de lazer e de interesse. Por exemplo, o que é que se fez na Câmara? O que eu vi foi, naturalmente, eu sou amigo da Luísa Salgueiro, pessoal, e, portanto, conheço há anos. Aliás, eu dei aulas numa escola em que ela era aluna. Eu formei-me com 22 anos, ela tinha 12. E, portanto, por exemplo, o que eu achei foi que ela teve todo o interesse em controlar a Conselhia, que até lá não controlava, que era o Ernesto Páscoa, e, portanto, ganhou a Conselhia. Perdeu ali imenso tempo. Matosinhos tem que evoluir. Por exemplo, o senhor de Matosinhos. O senhor de Matosinhos é dos matosinhenses. O senhor de Matosinhos não é de propriedade de nenhuma Câmara. Isto tem que ser claríssimo. O seu blog também criticava o clero. Não sou eu que critico, foi uma senhora que assistiu à homilia. Assistiu à homilia e mandou-me isso. Utilizou esse termo, a senhora elogia o Bacoco ao clero. Então, se um padre utiliza uma homilia para elogiar a Câmara e no mesmo dia há uma pessoa que está a dormir na rua, que até veio no jornal, tem que haver... Eu entendo que a Igreja não deve interferir politicamente em nada, mas também deve ser... A Igreja sempre foi pelos mais fracos. Então nós estamos no tempo do 25 de Abril, ou antes, em que a Igreja utiliza para ser poder. A Igreja deve ser, no fundo, um contrapoder sistematizado e bem trabalhado, não é? É a minha opinião pessoal. Bem, eu aqui... Eu acho que isto, qualquer pessoa normal está de acordo com isto. Não é? Se nós vamos para um lado, estamos a falar sobre autarquia. Tem um orçamento de 120 milhões de euros. Cerca de 120 milhões. Claro que, como sabe, o orçamento exige para poder chegar a muitos lados, não é? Acha que o orçamento, conhecendo quais são para este ano, a base seria para a educação? Eu não estou muito dentro do orçamento porque não tive acesso a ele, não gosto de falar porque não sei. O que eu acho é que uma Câmara, se tem um orçamento, a primeira coisa que tem que fazer é pela qualidade de vida dos cidadãos. É baixar o preço da água, baixar o IMI. Baixou o IMI?
Pô, 0,002. 002,5. Isso não é nada. Porque o esquema não é 0,02, é. Está bem, mas é uma coisa mínima. É uma coisa mínima, tem que ser muito mais. Quero ter zonas periféricas verdes arranjadas, quero não ter as ruas, haver patrulhas da polícia. É isso que as pessoas querem. E a partir daí caminhamos. Claro, primeiro está a educação. A proteção, não haver roubos, controle, iluminação, tudo isso. Isso é que é importante. E a partir daí vem o resto. Agora, fazer fogachos para inglês ver e para terem votos, quer dizer, nunca se esqueça que o Partido Socialista está na Câmara de Matosinhos desde sempre. Gostaria de dizer que há 44 anos. E também, talvez por culpa também da oposição. Porque mas eu não venho aqui... Por exemplo, nós em 1989 ou 90, por aí, o Partido Socialista teve 57%. Sim, mas não teve agora. Não teve agora. Porque já não, o Partido... Não, eu quando digo que o PS... Só consegue ser poder se realmente é um bom trabalho, não é? Agora, por exemplo, os outros partidos apresentaram candidatos para ganhar, no caso do PSD. Eu não vou falar do PSD, como sabe, eu sou parte interessada nisso. Não? Sim, pronto, mas... parte interessada não é por ser PSD, então convidaram-me para ser candidato. Não há muito tempo, isso tudo, se conhece bem isso, quer dizer, e se calhar o PS também aproveita essas coisas, não é? Não estou só a falar de, por exemplo, os candidatos da Câmara desta vez eram todos da área de socialistas, não é? Nós tínhamos o Márcio de Miranda, que é o Presidente do Partido Socialista, tínhamos o António Parada e tínhamos o Luísa Salgueiro. O que é certo é que as pessoas de Matosinhos deram a vitória à Luísa Salgueiro, a doutora Luísa Salgueiro. Por minoria. Por minoria, mas foi uma minoria já... Também não tinha opositor à altura. Pode ser que tenha, não? Não é difícil. Sim, mas e quem é culpa de não ter opositor à altura? Não é dela, nem é do Partido Socialista. É nisso que... Mas uma pessoa não pode ser o que quer e lhe apetece. A política tem que ser alterada, a sociedade tem que intervir. Uma pessoa está aqui, está em Lisboa, depois volta para aqui. Isto não é assim. Por exemplo, o Guilherme Pinto estava zangado com o partido, concorreu como independente. Eu continuo a achar que ele era socialista. Aliás, eu apoiei-o. É que as pessoas falam muito que o apoiaram e é mentira. Os outros dois candidatos, que eu sou amigo e respeito muito, eram os dois zangados com o partido. É ou não é? O PSD nunca teve um candidato, segundo dizem, não sou eu, poderiam ter um bom candidato, que era o Joaquim Jorge, e não o quiseram, vetaram. O CDS não existe. O PCP está no poder, portanto, a sua capacidade crítica é menor. O Bloco de Esquerda tem 1 ou 2 deputados municipais. Portanto, percebe? O PCP apresentou a linha do seu deputado, mas está no poder. Mas está no poder. A abertura da linha de eleições. Já outras pessoas já falaram nisso há muito tempo. Mas ela já está em andamento, já há verbas assinadas para isso. Acho interessante. Já falei nisso tantas vezes. Essa abertura dessa linha poderá com certeza até ser aproveitada, até pode ser pelo turismo, não acha? Não, acho mais até para deslocar as pessoas, podem vir para o Hospital São João, para Samamed e não só. Portanto, será o PCP também está a trabalhar bem, em termos de mobilidade, também se preocupa bastante, estamos a ver ciclovias, estamos a ver... Em relação à Arezzo, que falou há um bocado, as pessoas falam no sentido, de uma forma muito crítica sobre a Arezzo. Mas um autocarro do STCP também se sentiu. Não foi um, foi vários. Não. Do STCP. Não, já há outros alertas. Não, desculpe, o Vasco parece. O Vasco parece que está com o poder. Não, mas estou com o poder. Não, eu estou a ouvi-lo. Não, o problema é que há várias caminhonetes que arderam. Não sou eu, até o partido é o JN, que é socialista. Sim, tendência socialista. Mas o JN também publicitou do STCP. Mas o problema é que. Mas nós estamos a falar de Matosinhos, não estamos a falar do Porto. Mas está mal. Mas é uma empresa de Matosinhos que emprega muita gente, mas poderá ser ajudada para, formando-a, ajudando a melhorar, para poder trazer um serviço muito melhor. Essa empresa é privada, portanto, ou cumpre com os requisitos, ou a Câmara faz pressão para que haja outra. Isto é tão simples, não vale a pena estar aqui com deambulações. Mas quer dizer, também, se vamos por aí... Caminhonetes com 20, 30 anos, não têm cuidado, não têm travões, pneus carecas, por amor de Deus. Também eu não acredito que isso possa acontecer, até porque não sabe a fiscalização da polícia e isso tudo, que não podem haver pneus carecas. Quer dizer,
Podem não ser os melhores autocarros, pode não ser o melhor serviço, mas pode melhorar. Eu acho que também teríamos que dar a oportunidade a uma empresa de Matosinhos para poder fazer melhor. E isso, esperemos. Mas primeiro estão os cidadãos. Os cidadãos estão sempre acima de tudo. Pagam, têm que ter um serviço digno. Isso é inquestionável. Isso é inquestionável. Agora, se puder ser primeiro de Matosinhos, ótimo. Não pode. Ou tem que se criar condições para que haja esse tipo de mobilidade muito melhor. Aliás, Matosinhos depois tem outros problemas, que é... Ui, tantos. Eu, aliás, fui, na altura, acharam-me piada de eu falar que Samameira é atrás dos montes de Matosinhos. Matosinhos precisa realmente de uma regionalização. Eu já lhe explico, já disse isso tantas vezes, a Câmara está virada para o mar, está de costas para a Senhora da Hora, para Matosinhos, quer dizer, há outros sítios, por exemplo, aquela zona de Labruge, também conheço muito bem... Sim, os passadiços têm sido feitos. Os passadiços têm montes de atraso, o senhor eu moro em Gaia, os passadiços há quantos anos? Vasco, desculpe lá. Eu sou de Matosinhos, utilizo os passadiços e sei. As coisas não estão muito bem, não estão a andar, não quer dizer que seja com o PS ou com outro partido qualquer, há muito a fazer, claro que há muito a fazer em Matosinhos. É que Matosinhos é desequilibrado, está desequilibrado e, portanto, tem que se equilibrar. Isto é uma crítica construtiva, não é? Ora, lá está o senhor, eu penso que eu estou a atacar o poder está lá há imenso tempo. Por exemplo, a limpeza do Rio Leiça, a mim, quando vi, não me diz nada, já devia ter sido feita há muito tempo. Muito bem, está a ser feito, mas já devia ter sido feito há muito tempo. E não é só um bocadinho, é todo. Não é só uma zona, tem que ser todo. Onde a minha mãe, é que o azar é que eu continuo à beira do Rio Leiça. É que a minha mãe mora em Enfães e eu vejo o Rio Leiça. E, portanto, já tem patos, tá? Mas tem que ser limpo, tudo isso. Tem que ser com as várias autarquias. E espero que isso seja feito. Sim, neste aspecto estão-se a dar alguns passos. Quer dizer, Matosinhos já saiu... Isto tem um atraso de 30 e tal anos. Isso nem deve ser publicitado, é fazer-se e pedir desculpa por já não está sido feito. Há outras coisas que têm que ser feitas. Tantas. Eu não lhe posso estar aqui a dizer, como sabe, o senhor parece que não quer falar disso. Eu estou a criar uma plataforma. Sim, a plataforma, claro, para mim é muito interessante tudo aquilo que possa aqui dizer, que seja... Não posso falar muito sobre isso. Claro que é. O que eu vou fazer não tem nada a ver com o Clube dos Passadores, é uma proposta de poder. É ouvir as pessoas, mas é ouvir, não é ouvir por ouvir, é escutar. É ouvir com atenção e integrar isso nas suas ideias e trazer as pessoas para a política. A maioria não quer saber, há tanta gente em Matosinhos, metade quase de Matosinhos não vota. É dramático, é dramático. Há gente nova que vive em Matosinhos Sul e que não vota em Matosinhos, é preciso chamar essas pessoas para Matosinhos. E pessoas também com menos possibilidades. Porque também... o que é que se poderia fazer para atrair essas pessoas? Isso é um mal nacional. O que é que acha assim que era importante que se faça? Há tantas coisas que se pode fazer, tantas coisas, olha, novas caras, novas pessoas, novos sonhos. Mas para isso tem que aparecer e propor-se. Pois, mas eu não vou propor agora, porque depois pegam nas minhas propostas e fazem. Não estou a falar de si, estou a falar dos que tiveram a oportunidade para trás de fazer. Então, o senhor é que deve perguntar isso. O que é que fiz? Há tanta coisa que se devia... Matosinhos perdeu o elan, Matosinhos está subordinado. Havia uma frente atlântica que era Matosinhos, Porto, Gaia. Nunca se falar de Matosinhos, por exemplo. Matosinhos tem tantas coisas que se pode fazer. Essa frente atlântica foi criada e está em desenvolvimento. Não é o Porto de Leixões, não é só aquele edifício bonito, por exemplo. Para se ir ao edifício, porque é que todo o povo não pode lá ir ver aquilo? Tem que se fazer coisas em que se... Eu estou agora a lembrar-me, isto são espaços que tem que se inscrever e só um grupo de pessoas, que é aquilo que está fechado porquê? As coisas de Matosinhos estão de Matosinhos. De livre, aberto, para as pessoas irem. Não tem nada a ver com o Porto. O Porto pode lá estar, mas ocupa o seu lugar. Não é o lugar primordial. E isso é muito importante, definir isso. Matosinhos tem que ter uma personalidade. Tem que se vincar. Tem que existir. E não se vergar aos outros. Tem que estar a ser um esforço muito grande. Com certeza que é uma área que o sensibiliza, que é a habitação. Isto aqui está muito mal. Matosinhos e Porto, as coisas são muito, muito complicadas.
em termos de habitação, as pessoas não conseguem arranjar uma Mas casa. sabe, estar na política é antecipar os problemas. É que eu acho que o problema da Câmara de Matosinhos é que está Não, estou a falar daqui, não, estou a falar de Matosinhos. Estou a falar concretamente da Câmara. É para tentar arrumar a casa, que ainda não está arrumada. Pouco se fez. Está bem, mas o Executivo governa, não está a arrumar a casa, porque o problema é os estilhaços, não é? O Partido Socialista, ali da Conselhia, com o Dr. Inês de Páscoa, tinha uma posição completamente diferente e para sanar esse tipo de feridas e tudo isso. Eu estou agora a falar como analista, não estou a falar como... E, portanto, isso nota-se nisso. Não é? Sim, mas na habitação, acha que é pode, quer dizer, uma pessoa pode pagar 650 euros de aluguer por um T1, uma pessoa que ganha um ordenado mínimo um pouco mais, quer dizer, e as pessoas estão a ver isso e mas isso foi uma lei do mas isso foi uma lei do CDS que é um imbróglio, foi criada por... Pois, mas não é só isso, Olha, já que falou em habitação, eu até trouxe aqui uma coisa que acho interessante. É que as pessoas, eu noto aqui em Matosinhos e até na Câmara, julgam-se que o PS é o dono de Matosinhos. O PS não é o dono de Matosinhos. O PS pode ser o senhorio. Perdão, ao contrário. Os cidadãos são o senhorio. E o PS é um inquilino, que hoje está lá. E por eleições pode continuar ou não. É que isto é muito importante que se diga às pessoas. A Câmara é de todos os matosinhenses. Isto tem que ficar claro na cabeça das pessoas. As pessoas têm direitos, têm obrigações. Pagar os seus impostos, cumprir o seu dever de cidadão, dar opiniões, sugestões. Isso é muito importante. Agora, claro que há coisas na Câmara que são... O que está bem feito deve-se manter. O que está mal feito deve-se melhorar. Sim, pronto, mas saindo da Câmara, por exemplo, o Pedro Sousa, que é o presidente da União de Freguesias de Matosinhos, Lessa, falou que há, efetivamente, neste momento, uma equipa entre as uniões de freguesia e a Câmara que estão em harmonia para... Então é normal, ele foi eleito pelo PS, então como é que não havia de estar para atacar os problemas que realmente sentem que existem. Olha, eu, por exemplo, se fosse Presidente de Câmara, uma proposta que eu faria era que houvesse um vereador responsável pelas freguesias. Afinal, parece que nomearam uma pessoa para tratar disso. Mas não, é o próprio vereador que o deve fazer. Mas eu não vou entrar em pormenores porque eu não vou fazer aqui ataques pessoais. Sim, mas... O que o senhor me está a dizer é o normal. O Presidente de Junta Socialista tem que ter uma boa relação com a Câmara que é socialista. Agora, o que era notícia era se fosse do PSD. Mas como não há nenhum... Sim, mas o PSD está vindo a organizar-se e acho que vai apresentar o trabalho também. Por exemplo, o PSD esteve frontalmente e assisti a esta Assembleia Municipal contra aqui a Matosinhos, problema da Matosinhos Sport. Então, não é verdade, não foi o PSD, foi o Parada. Isso veio uma notícia no DN, desculpe. No dia da Assembleia? Eu não tenho que estar numa Assembleia. O senhor, desculpe, quem vai à Assembleia não pode ter o privilégio da informação. Sim. A informação tem que ser vinculada para todos os matosinhenses. E o que eu vi e li foi que foi esse movimento do António Parada que chamou a atenção e vinculou várias vezes que a Matosinhos Sport estava ilegal, que a Matosinhos Sport não se foram aprovadas as contas. E, aliás, eu vou-lhe dizer, eu sou contra que haja, como é que se diz, empresas públicas que dão prejuízo, que não têm razão de ser. Se tem que haver eficiência. Com alguma utilidade, mas foi mal administrada e tem que ser penalizada por isso. Neste momento no bom caminho, foi tudo corrigido e sente-se que as coisas estão a funcionar bem. Estão a funcionar bem e quem quer isto não é estar pronto, na área de desporto, tenho um conhecimento mais profundo e sei que há determinados equipamentos desportivos que têm que ser geridos de uma forma profissional, no aspecto de piscinas e outras situações e pavilhões que têm uma manutenção. Isso não passa para a opinião pública, a opinião pública deve saber dessas coisas. Pronto, e tem que fazer passar. Quer dizer, talvez houvesse uma comunicação. Não, a ideia que tenho é que a Matosinhos Sport está com montes de problemas e devia ser extinta. Isso é que é claríssimo. E o Joaquim Jorge, eu não tenho que estar. Eu não tenho que estar em assembleias municipais para saber disso.
posso é preocupar-me, procurar saber ou ter acesso às atas. Isso que o senhor está a dizer, quem é que sabe disso? Ninguém. Sim, porque se há uma altura reportou toda essa Assembleia e de uma forma até bastante extensa. Não, o que eu vi foi que falou que a Matosinhos de Fora devia ser extinto. Mas não sim, a Matosinhos de Fora é fácil falar assim que deve ser extinto e não sei. Não, eu não falo por. Não, eu não falo. Vasco, eu não falo por falar. Eu sei que estou a dizer com argumentos e com notícias. Eu não vi o contraponto. É uma empresa municipal que está em perfeito equilíbrio. Então, se devia estar extinta, como é que continuava? Devia estar extinta naquele tempo, mas depois as coisas foram corrigidas e neste momento ainda não foi definido se realmente se deve extinguir ou não. E pode nascer uma outra empresa municipal com as mesmas características que possa servir o Conselho no desporto. Sim, é como se diz, sendo gerido com consciência e fazendo bem para a população, como se diz. Não há mal nisso, seja municipal, ou seja privado, ou isso. Eu sou contra empresas, se me permite. Sim. Eu sou contra tudo que seja gastar dinheiro excessivamente. A Câmara continua bastante endividada. Tem que cumprir determinados compromissos. Tem que separar o trigo do joio, o essencial do acessório. Há coisas em Matosinhos primordiais que são, para mim, fundamentais. Desculpe, deixe-me falar. Que é baixar o preço da água, baixar o IMI, substancialmente, a água ter é privado. Também não me interessa, mas pode ser privado. privado. Consigo. E tem que ter aquilo que eu sempre digo, zonas verdes, iluminação, proteção, zonas verdes de lazer, tudo isso. E a partir daí caminhamos para outros. Por exemplo, há atividades culturais em Matosinhos que eu aprecio e gosto. Sim. Faria isso de outra forma, mas gosto. E, portanto, no cômputo geral. Falou que a Câmara está em... Mas também o vereador está lá há mais de 20 anos, também tem alguma capacidade para isso. E ele vai fazendo, vai-se fazendo as coisas razoáveis e somos até bem vistos no aspecto de eventos, a Câmara de Matosinhos já vai trabalhando bem. Mas é aqui que eu queria falar, falou-me aqui do endividamento da Câmara. Ela está só a 51% da capacidade de endividamento. Podia-se até endividar mais e baixou. Quer dizer, eu não estou aqui a defender a Presidente da Câmara ou quem fez o orçamento. Mas tem que baixar aquilo que eu disse. 51% então, de endividamento ainda tem uma margem de 49% para se endividar, o que já não é mau. Então, se o senhor está a dizer isso, então nesse caso tinha condições para baixar o preço do IMI, baixou. A taxa. Não, claro não baixou, isso é mínimo. Isso para as pessoas perceberem o que é numa casa de 150 mil euros, nem 20 euros. Desculpe lá, isso, os termos gerais, desculpe, mas isso é claríssimo. De qualquer maneira, talvez, como se diz, uma vez que tem alguma possibilidade financeiramente de poder fazer, que o façam, mas isto tem que ser feito sempre com boa habilidade. Mas, e nós temos aqui uma outra empresa, a Matosinhos Habita. A Matosinhos Habita, como falei, é uma empresa que neste momento, Tiago Maia, Tiago Maia é uma pessoa moderna, uma pessoa virada para a frente e que quer realmente, como se disse, não conheço. Criar espaços verdes, criar zonas, espaços verdes, melhorar o aspecto das casas, conheço apoiar... Presidente de Câmara e 2 ou 3 vereadores. Pronto, de qualquer maneira, tem alguma ideia sobre o Matosinhos Habita que aqui acha que se possa fazer? Não, eu vou-lhe explicar. Eu tenho um projeto para Matosinhos em que vou apresentar várias propostas na altura própria. Eu não posso estar aqui, com todo o respeito, não leva a mal a estar aqui a falar a bolso. Tenho uma ideia sobre o que é preciso da habitação social. E, portanto, até para jovens e isso. Sim. Acha que, efetivamente, neste momento, Matosinhos está numa situação também complicada? O que eu acho é que Matosinhos tem que ser um prazer viver em Matosinhos. O que eu acho é que Matosinhos deve fazer com que vários casais possam viver ali, trabalhar ali, ou pelo menos virem para ali. Isso é fundamental e para isso é preciso criar condições e infraestruturas a todo o nível. Não é só um nível. Porque um casal novo também pode querer comprar uma casa. E se houver a um preço, um preço controlável, isso é muito interessante. Porque as pessoas, pelo preço da renda, preferem comprar uma casa. O problema é esse. É o que eu digo ao meu filho.
pelo preço de pagares 300 ou 400 euros. Se tivesse uma renda mais acessível, sim. não fazer. Pois, Mas também acho que é fundamental. Pois, mas nós temos a mentalidade da posse e, portanto, ter uma casa a custos controlados. Isso, aliás, o governo já falou nisso. Sim, isso é fundamental. A Alemanha, por exemplo, quando se fez uma lei no género desta que aqui vocês fez, eles, como se disse há bocado, anteciparam os problemas e o que é que arranjaram 800 milhões de euros para construir casas à renda mais económica, para depois servir de almofada a esse impacto e havia muita gente que não ia ter casa a preços. Mas é que se o governo fizer uma coisa dessas, não toca só quando chegou o momento da lei ser posta em prática, já havia essa almofada, já havia essas casas prontas para dar resposta a preços justos e a preços que as pessoas possam. Aqui o turismo e Matosinhos, nos últimos anos, muito se tem falado. Eu estou forte de falar nisso. Se melhorar no turismo, há a possibilidade de fazer um imposto sobre o turismo, que aí vai buscar, já vai fazer. Mas desculpa, eu há tempos eu digo isso até de uma forma até carinhosa, que Matosinhos é a sala de jantar do Porto, mas tenho amigos que dizem não, é a cozinha. Isto é, as pessoas têm que cativar as pessoas para virem para cá e as próprias pessoas que vivem cá fazerem férias cá. Percebe? Então nós temos um mar, uma coisa maravilhosa. Aquele terminal de cruzeiros também, se for aproveitado, conseguirem aguentar as pessoas. Sim, mas as pessoas depois saem daqui. Caminhonete para o Porto, tem que se apresentar aqui mais qualquer coisa. Já há um hotel dentro da cidade. Eu fui um dos grandes obreiros e que falei com o Guilherme Pinto para que houvesse um hotel em Matosinhos, que só havia um em Leite. É importante. A mim na educação preocupa-me ter bons professores e professores felizes, que não existem, vê-se a nível nacional, não é? A profissão do professor é uma profissão em vias de extinção. É um mal amado, o professor é um maltratado, aliás, vê-se nessas greves. Desde que haja infraestruturas que são as escolas, e depois criar todo o resto, que é fundamental. Porque eu sou muito a favor do ensino público. Eu sou a favor que haja um ensino privado, mas sou a favor que haja um ensino público. E as pessoas optam de qualidade. Para haver qualidade, as pessoas têm que pagar aos profissionais. Isso é fundamental. E, portanto, é quase como ter uma equipa de futebol, ter um estado de futebol e não ter bons jogadores. Haver transportes. Pois, isso é uma grande lacuna de Matosinhos. É a mobilidade, é os transportes, é tudo isso. Mas eu acho que isso está a ser tratado. Isso também não é a parte mais importante de uma escola. O que é importante numa escola é um bom ambiente escolar, ser bem frequentado, ou tornar-se bem frequentado, bons professores. Isso é fundamental. Haver boas escolas primárias. E há. Eu sou a favor, eu desculpe lá, é que o problema de Matosinhos é a economia do interior. O mar está super explorado e bem, e cada vez falham algumas coisas, mas o mar é uma coisa apetecível. Matosinhos é como Portugal está para baixo. Aliás, Matosinhos, o que é que se fala? Matosinhos e Leça. Depois a rivalidade entre Matosinhos e Leça. Matosinhos não é só Matosinhos e Leça. Tem Santa Cruz do Bispo, é Samamed, é Senhora da Hora e as outras freguesias que fundamentais. Por exemplo, há zonas que eu vou, o senhor também conhece, mas eu também dou as minhas voltas e vou. Por exemplo, vou à Santana. A Santana, deste lado, para as pessoas perceberem, Matosinhos. Deste lado é Maia. Também percebo que Maia está muito próximo do poder. Deste lado não recolhe nenhum lixo, do outro lado recolhe. Não pode ser. É preciso, eu vou tentar falar com as pessoas que vivem mais nos limítrofes, porque são mais esquecidas nas zonas. Isso é fundamental. Você fala que São Mamed é atrás dos montes, não é só São Mamed, Santa Cruz. Claro, então eu falo nisso. Exatamente, efetivamente um esquecimento. Eu falo nisso porque nasci lá e, portanto, isso toca-me e falo com as pessoas. Há uma preocupação da parte dos presidentes das uniões de freguesia e todos o executivo para que isto seja ultrapassado. Mas o senhor fala, mas é coisas concretas. Isso de falar é muito fácil. Vamos a coisas concretas. Já não é mal ir falando. Já se fala nisso há tanto tempo. Então, nesse caso, o que o senhor está a dizer parece que é culpa dos anteriores presidentes de junta que não tinham poder reivindicativo. Sim, eu não estou a dizer isso. Houve uma altura que as coisas funcionaram nesse sentido. É preciso descentralizar. É preciso descentralizar. Eu, por acaso, há bocado vi do filósofo
e escritor e agitador cultural italiano, Franco Berardi, um pensamento que ele achei piada, que deixou de haver o pensamento crítico morreu. Quer dizer, dá a impressão que as pessoas se não, as pessoas não aceitam críticas. Não aceitam críticas. Não. Quer dizer, por exemplo, eu sou um herege. Morreu, alguém o matou. Alguém o matou. Se eu disse que o pensamento crítico morreu. Não, as pessoas dizem, lá está o Joaquim Jorge, tem a mania, olha, lá está ele a criticar e a fazer. E a crítica, se for bem feita, é fundamental para a evolução. Com certeza. E a crítica, quando se faz, não é atacar a Câmara, ou a Luísa Salgueiro, ou o Manuel ou o Joaquim. É para melhorar. Por isso é que eu tenho uma proposta, que é melhorar Matosinhos. E ele completa a frase: a possibilidade de futuro passa por estarmos abertos ao imprevisível. Quer dizer, nós temos que contar que hoje tudo é mais imprevisível, não é? Mas temos que estar abertos a isso, não é? Temos que aceitar o imprevisível e conseguirmos rentabilizar, não é? E estarmos lá, porque há coisas que acontecem todas muito rápidas. As novas tecnologias e outras coisas trazem-nos às vezes para campos que nós não estamos preparados. É esse imprevisível, mas temos que nos preparar. Eu anti-reuniões, que acho, se não forem, eu acho que se deve rentabilizar o tempo. O tempo tem que ser muito bem utilizado, que as pessoas não achem que é uma seca e estarem as pessoas a ouvir-se elas próprias. Aliás, isso transporta o clube de pensadores, que as pessoas têm tempo para falar e têm que... Não, e criar mecanismos que é o senhor estar em casa, tem uma ideia boa, assim? Não, a minha, aplica-se na plataforma e é aplicada. Porque há montes de ideias. O fundamental aqui não é só as pessoas de Matosinhos, é também trazer gente de fora que goste de Matosinhos, que intervenha por Matosinhos. Pronto. Tivemos hoje o Dr. Joaquim Jorge na TV Senhora da Hora. Brevemente teremos aqui uma outra personalidade de Matosinhos para continuarmos este ciclo de falar de Matosinhos.